Olá, eu sou a Jennifer Portugal, mãe, educadora parental, e hoje o nosso papo vai ser sobre disciplinar é ensinar. Então fica comigo até o final que a gente vai refletir um pouquinho sobre isso. O que seria a disciplina? A gente fala, disciplinar os nossos filhos. A disciplina, a nossa tradição é que disciplina é punir. É você obrigar a criança através da dor, através de sentir algo ruim, a se comportar melhor. Mas a Jenny Nelson, que é a precursora da disciplina positiva, tem uma frase muito legal. Da onde tiramos a louca ideia de que, para a criança se comportar melhor, ela primeiro tem que se sentir pior. Então hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre o que é a disciplina. Disciplinar significa ensinar. Quando nós estamos ensinando nossos filhos, nós estamos demonstrando para ele outras formas de lidar com a situação. Então, se a partir do momento que ele tem algum comportamento ou algo com o que nós não concordamos ou não achamos certo, nós vamos ensiná-los a agir de outra forma e não a sentir dor. Quando a gente faz com que a criança sinta dor pelo seu comportamento, ela não está aprendendo a agir de uma outra forma, e sim a se culpar, a se martirizar pelos seus erros e a forma com que ela age. E a criança, ela demonstra o que ela sente e quem ela é através do seu comportamento. Então, quando nós punimos aquele comportamento da criança, ela vai se calar, ela vai se retrair. Talvez aquele comportamento vai se extinguir, mas a origem dela ainda existe, o motivo dele estar acontecendo ainda está ali. E aí a criança vai calar aquele comportamento, porque ela não quer sentir a dor, então ela vai fugir da dor, mas a gente não vai resolver aquela necessidade não suprida daquela criança. A gente não vai resolver ensinando ela a lidar de uma outra forma com aquela atitude e com aquela ação. Então, ter em mente que disciplinar é ensinar, mostrar uma outra opção, é muito importante para a gente não levar a forma de orientar os nossos filhos como algo negativo, como algo pesado, que é através da dor e não do ensinamento. Quando nós somos adultos, nós temos a capacidade de discernimento, de olhar para a situação do comportamento da criança para podermos direcionar e guiá-las de uma outra forma. Então eu vou trazer dois exemplos para a gente poder entender e separar e fragmentar como nós podemos olhar para esse comportamento. Então vamos supor que são dois irmãos, um irmão tirou o brinquedo da mão do outro e a outra criança foi lá e bateu. A gente chega só no bater, então a gente vai olhar só a pontinha do iceberg ali, que é a criança bateu no irmão. E o outro exemplo é necessidades não atendidas. A criança está com muito sono, e aí você vai, na hora que ela está com muito sono, tentar dar o almoço. A comida chega, você coloca o prato, ela bate assim, dá um soco, aquele prato cheio de comida cai no chão. E aí a gente consegue ter umas duas análises. Uma, do comportamento de sentimentos que aquela criança teve, mas não soube expressar de uma forma aceitável, que foi a situação dos irmãos. E dois, necessidades não atendidas geram comportamentos, que foi o sono da criança, gera comportamentos desagradáveis, para a gente conseguir lidar com aquilo, que foi socar o prato e cair tudo no chão. Então, o primeiro de tudo é analisar por que aquela criança está tendo aquele comportamento. Então, se o meu filho pegou e socou e derrubou o prato de comida da minha mão ou da mesa, por que ele fez isso? Porque ele é uma péssima criança? Porque ele é uma criança mimada e irritante? Não, porque quando as crianças têm uma necessidade não atendida, nesse caso o sono, a necessidade de dormir, ele tem um outro comportamento. E aí a forma que a criança vai expressar que essa necessidade existe e não está sendo atendida é pelo comportamento. Então a criança tende a ter atitudes não aceitáveis e não agradáveis, como derrubar a comida. Ela vai dizer que não quer comer agora porque ela está com muito sono e precisa dormir, socando o prato de comida da sua mão. É um comportamento aceitável? Não. Porém, é como a criança se expressa. E aí cabe a nós adultos estarmos centrados, estarmos em nós mesmos, para respirar e conseguirmos lidar com aquela situação de uma forma que vai gerar habilidades de vida para aquela criança lá na frente. Então, por que o meu filho está fazendo isso? O segundo exemplo é, o meu filho bateu no irmão. É aceitável bater? Bater não é aceitável. Mas por que ele bateu?
Porque as crianças ainda não possuem a capacidade de identificar o seu sentimento, analisar a situação e conversar. Essa capacidade quem tem é o adulto. Então, como o adulto tem essa capacidade de entendimento, ele precisa ensinar isso para aquela criança. Só que o adulto só consegue quando ele está em si. Porque senão vira uma disputa. O adulto vira outra criança. Então, para o adulto conseguir analisar o porquê que aquela criança teve esse comportamento, ele precisa estar centrado e não reagir ao comportamento daquela criança, e sim agir, pensar, refletir e analisar qual foi o motivo daquela ação ou daquele comportamento ter acontecido, racionalizar aquilo ali, para então conseguirmos ir para a segunda etapa. O que eu quero ensinar nesse momento? Então, com o comportamento da criança, eu paro, consigo analisar, entender por que está acontecendo isso, e aí então, no segundo momento, o que eu quero ensinar nessa hora? O que eu tenho de habilidade de vida? O que eu posso desenvolver no meu filho na hora desse comportamento? Então, no caso da criança socar o prato e derrubar, talvez ali naquele momento ali de sono, de necessidade extrema não suprida, você não consiga lidar muito bem com a situação. Você vai, retira, resolve ali a situação, faz a criança dormir, resolve ali qual é a necessidade não suprida e em um outro momento você lida com aquela situação. Então, numa próxima vez, tente ajustar a rotina da criança para que aquela necessidade de sono seja suprida antes da necessidade de alimentação, de comer. Porque a criança ela não tem maturidade ainda para fazer a sua rotina, ela depende de um adulto. Então, o que eu quero ensinar com essa ação dessa criança comida é pra gente comer, comida não é para jogar no chão. Então eu vou, se a criança tem a capacidade para entender e conversar, eu vou conversar e orientar aquela criança a agir de uma outra forma de uma próxima vez. Ou dois, se a criança ainda não tem maturidade para entender numa conversa, eu, adulto, vou perceber o que aconteceu naquela situação e vou evitar que uma próxima vez ter outras atitudes, adaptar a minha rotina para que aquilo ali não volte a acontecer. Nós também não podemos exigir uma maturidade da ação da criança que ela ainda não tem. Quando ela não tem a capacidade ainda de conversar, nós adultos temos que direcionar aquela situação. E quando a criança tem a capacidade de conversar, é analisar o que a gente quer ensinar e guiar aquela situação. Então vamos lá, no exemplo da criança com o irmão. Eu quero ensinar para o meu filho que bater não é aceitável. E que quando você se sente frustrado ou irritado porque alguém arrancou o brinquedo da sua mão, você precisa se posicionar e conversar, impor limites. Então eu quero ensinar àquela criança que aquele comportamento não é aceitável. Eu posso ensinar outros comportamentos ali no lugar. Eu consigo pensar e analisar o que eu posso passar de habilidades de vida para o meu filho entender que aquele comportamento não é aceitável e o que eu posso colocar no lugar. E aí vem a parte 3, que é como eu posso ensinar melhor essa lição. Então, depois de você já conseguir entender o porquê aconteceu aquele comportamento, depois de você conseguir analisar qual é a habilidade de vida que ali naquele comportamento você pode ensinar para aquela criança, vem o como. Você agora que tem a oportunidade de lidar com aquela situação. Então, ou você pode punir a criança e tirá-la de perto do problema e não ensinar nada, ou você pode pensar em ferramentas para ensinar aquela criança a lidar com os seus sentimentos ou com as suas necessidades não supridas. No caso da criança que socou e derrubou o prato, você pode chegar e pensar, ok, como eu posso resolver esse problema? Se for uma criança menor, eu vou agir nessa situação, colocando aquela criança para dormir e resolvendo esse problema e me ajustando. Se for uma criança que já entende, eu vou conversar e demonstrar que aquele comportamento não é aceitável. Que ao invés de você derrubar e socar o prato da minha mão, você pode falar que não quer comer, ou você pode colocar o que você não quer no cantinho do prato, ou então você pode ensinar para aquela criança diversas formas de brincadeira. Inclusive eu tenho um vídeo de 5 dicas de como fazer o seu filho cooperar, que eu vou deixar aqui em cima para vocês. E aí nessa situação, você pensar, como eu posso disciplinar de uma forma respeitosa? Aqui a gente busca o quê? A gente busca o como, que é uma forma respeitosa, que é, ao mesmo tempo que é necessário dar limites, limites com amor, limites com doçura. Então você vai pensar em alternativas e ferramentas, e aí no caso do irmão bater no outro, acolha o sentimento daquela criança, perceba que aquilo ali é o que ela está sentindo, não tente negar o que ela sente, e aí depois você vai pensar o como lidar com aquilo.
dar ferramentas, mostrar para aquela criança como que se lida com a frustração. Ensinando para aquela criança que aquilo ali é um limite dela, que ela não quer que a outra criança tire o brinquedo da mão dela, ou seja, guiando ela a aprender com as situações, para em uma outra oportunidade ela aprenda e faça diferente. Mas é importante lembrar também que a criança ela não vai de uma hora para outra aprender determinado comportamento. A criança aprende a partir da repetição. Então você vai explicar, você vai conversar, você vai usar ferramentas dia após dia, até aquela criança internalizar, assimilar isso e usar. E nem toda ferramenta funciona para todas as crianças em todas as situações. Então, ser adulto é ter um jogo de cintura para conseguir estar em si e analisar o comportamento da criança para poder agir ali de uma forma racional e de uma forma que você vai guiar aquela criança para uma situação saudável. Diferente de punir, que é aonde você simplesmente faz a criança sentir dor pelo que fez, ou seja, gera uma culpa e um arrependimento, mas não ensina aquela criança a ir além daquilo, a pegar os seus problemas e ver como pode ter uma resolução. Ou seja, a criação dos nossos filhos, a correção do seu comportamento, cabe a nós adultos ensinarmos a eles uma outra forma de direcionar o seu comportamento. Então, se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like, aproveita, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram e deixa aqui nos comentários se você consegue racionalizar durante a disciplina do seu filho.